Eu apresento a todos a minha saudação, desejando que as bênçãos de Deus, o nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, que as bênçãos de Maria Santíssima, da nossa querida e santa Vó Rosa, que as bênçãos do nosso profeta irmão Aldo estejam com todos. Eu desejo a todos muita paz, muita felicidade e que sejam todos bem-vindos à nossa reunião matutina. E que possamos, ao sair daqui, sair fortalecidos pelas bênçãos desses santos poderosos. Portanto, eu convido a todos a ficarem em pé para nós darmos início à nossa reunião. Em sentido de oração, oremos. Glorioso Deus e eterno Pai, estamos aqui na Tua presença para prestar ao Senhor a nossa adoração sincera, prestar a Jesus, seu Filho amado, a nossa gratidão, a Senhora Maria Santíssima, toda a nossa adoração, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Por mais esta oportunidade de estarmos aqui, para juntos meditar nas palavras doutrinárias de nossa igreja, para que nós possamos a cada dia nos fortalecer na fé, e possamos ser vencedores nesta terra, tendo à nossa frente o amparo e a proteção desses santos poderosos. Portanto, querida vó, eu suplico a Senhora as tuas bênçãos para todos nós que estamos aqui presentes, para muitos dos teus filhos que gostariam aqui de estar, mas que não estão porque não puderam aqui comparecer. Ó Santa Vó, pedimos à Senhora também as tuas bênçãos para todos os irmãos que estão, através da internet, participando de nossa reunião. Portanto, querida vó, eu suplico a Senhora, conceda-nos a tua inspiração para os hinos que aqui serão cantados, em todo o transcorrer desta reunião, para que nós possamos aqui prestar a nossa gratidão sincera, agradecer por esta semana maravilhosa, uma semana festiva, que estamos aqui na sede da Tua Santa Igreja, para adorar o Teu nome, Jesus bendito. Portanto, assim, nós agradecemos e estamos contritos e sentimos também aqui a presença dos santos e anjos, que a Senhora Santa Vó Rosa, que o Senhor Profeta Irmão Aldo enviou para estar aqui presente juntamente conosco. Por tudo isso, a nossa gratidão sincera, e assim eu declaro a nossa reunião iniciada para a honra e louvor do reino dos céus. Amém. Número 1 de nosso inário, Igreja Forte.
quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos os irmãos e desejar-lhes que sejam muito felizes e que tenhamos um ano novo cheio das bênçãos e da proteção da Santa Vó Rosa, de Nossa Mãe Maria Santíssima e do profeta Irmão Aldo. Desejo que todos possam, ao sair daqui, sair mais fortalecidos pelas bênçãos desses santos poderosos. Prezados irmãos, a mensagem nesta reunião, ela fala sobre a missão da Igreja Apostólica na formação da família. Nós bem sabemos que, desde quando a Santa Vó Rosa estava nesta terra, e que, durante 16 anos, ela governou esta igreja, dirigida por Jesus, ela sempre falava, ela sempre deu exemplos maravilhosos para que nós pudéssemos ter aí uma família abençoada, uma família que soubesse dar valor uns aos outros e que também, durante o ministério do Santo Irmão Aldo, durante 44 anos, muito ele falou a este assunto, muito ele ensinou para que nós pudéssemos estar aqui hoje, contentes e felizes e conhecedores do valor e da missão que a nossa igreja tem na formação da família. A família, ela é um projeto de Deus, onde juntos podemos crescer, frutificar. Toda família é um projeto em constante crescimento e aprendizado. Somos filhos, tornamos pais, avós. Não se aprende na escola a ser esposo, esposa, filho, filhas, mas com Deus. Com Deus nós podemos ser guiados e darmos passos firmes em cada momento de nossa vida. Com Deus e seus santos, a família se torna uma harmonia, mesmo em dificuldades e tribulações. O combustível que deve haver e mover toda a família, principalmente a família apostólica, é o amor, é a verdadeira amizade, é o respeito que cada um deve de ter. Nós sabemos que aí no mundo, aí fora, muitas famílias não têm este amor verdadeiro, não têm esta união para resolver os seus problemas. Muitas das vezes é com pancadaria, é com xingamentos, é com brutalidade. Mas nós que aqui estamos, neste santo caminho, que é esta igreja apostólica, nós aprendemos com a Santa Vó Rosa, aprendemos com o Santo Irmão Aldo, aprendemos com as mensagens proferidas através dos boletins nos dias de hoje, que devemos ser uma família unida, ter amor uns aos outros, saber respeitar uns aos outros e dar valor o que nós aqui aprendemos, que é ser humilde, ter amor um para com o outro e saber que a família, para nós, ela é o centro dos planos de Deus para a felicidade, o progresso de seus filhos. Nas Sagradas Escrituras, desde o princípio, nos mostra muitos exemplos de famílias fortes, maravilhosas. Também nos ensina como ter uma família amorosa e feliz. As primeiras pessoas na terra formaram uma família. Desde o princípio, Deus abençoou e incentivou a formação de famílias, ordenando que frutificassem e se multiplicassem. Um dos 10 mandamentos dado a Moisés no Velho Testamento fala diretamente sobre o relacionamento entre pais e filhos. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra
que o Senhor teu Deus te dará. São mandamentos com promessa. Então vejam que se a pessoa souber honrar o seu pai, a sua mãe, os outros familiares no lar, terá dias felizes. Então vejam que é necessário que cada um de nós saibamos dar valor à nossa família e principalmente à família de Deus, na igreja. Não podemos, muitas das vezes, por algum comentário, deixar de cumprimentar um irmão, uma irmã, porque às vezes surgem alguns comentários. E às vezes nós não gostamos de tais comentários, mas tem que saber perdoar. Tem que saber perdoar. Principalmente neste final de ano. Porque nós vemos aí fora no mundo tantas famílias que passam aí os 11 meses do ano e não se cumprimentam. Às vezes, por coisas tão insignificativas, coisas pequenas, as pessoas não se cumprimentam, não se conversam. Mas quando chega o mês de dezembro, as pessoas se arrependem. Porque sabe que se trata do mês do nascimento do nosso Senhor Jesus. Aí as pessoas vão aos lares, se perdoam, se conversam, fazem festas juntos, mas nós apostólicos que compreendemos e que tivemos aí grandes exemplos maravilhosos da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, nós não podemos agir desta forma. Temos que ser amorosos, temos que saber perdoar, não guardar em seu coração de maneira alguma mágoas, porque eu posso dizer aos irmãos que o apostólico não tem nada neste mundo para que ele possa querer guardar em seu coração maus sentimentos, mágoas. Por quê? Porque nós tivemos exemplos maravilhosos. O que disse Jesus quando estava naquela cruz? Ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. A Santa Vó Rosa da mesma forma. Quantas pessoas que se diziam ser seus e que muitas das vezes não queria o progresso de nossa igreja. O Santo Irmão Aldo da mesma forma. Quantas pessoas quiseram atrapalhar o bom andamento da obra de nossa igreja. E ele disse: se vierem até mim e pedirem perdão, eu vou perdoar. Então vejam que exemplos maravilhosos nós temos. Jesus nos ensinou que o casamento é sagrado e essencial ao plano de Deus. Disse assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Vejam que um casal em um lar. A Santa Vó Rosa, ela afirmou por diversas vezes que ela visitaria o lar dos apostólicos. Mas como que ela pode visitar um lar onde só há brigas, onde há contendas, onde o casal muitas das vezes, por coisas tão pequenas, ficam brigando, e muitas das vezes na frente dos filhos. Isso traz um mau exemplo, porque os filhos, desde criança, eles se espelham nos pais, eles ficam olhando o que nós fazemos, e muitas das vezes eles copiam. Então, um lar de um apostólico, deve haver a verdadeira união. Não precisa ter brigas. Os problemas podem ser resolvidos em paz, em harmonia. Muitas das vezes, se surgir alguma dificuldade, o casal nunca deve querer resolver as coisas na pancadaria, até mesmo para corrigir um filho. Não precisam, muitas das vezes, bater. Às vezes uma palavra,
um conselho amigo pode mudar o pensamento de um filho. Jesus, ele cuidou da sua família. Em todo o Novo Testamento, aprendemos como Jesus demonstrou amor pelos membros de sua família, especialmente por sua mãe, Maria. Mesmo naquela cruz, Jesus mostrou preocupação com o cuidado de sua mãe. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava tanto, estando presente, disse à sua mãe: eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Então vejam que Jesus se preocupou com a sua mãe, deixando ali na responsabilidade daquele que tanto ele amava, que tanto ele desejou que fosse realmente um discípulo da maneira em que ele foi. Então vejam que ensinamentos importantíssimos nós temos aí nas Sagradas Escrituras. E na Igreja Apostólica, na era do Consolador, nós temos exemplos maravilhosos. Temos aí mensagens importantíssimas nos falando sobre a missão da Igreja Apostólica na formação da família. Temos também exemplos importantes. No início, lá no Velho Testamento, encontramos alguns exemplos. Por exemplo, Abraão e Sara exerceram a fé para finalmente desfrutar as bênçãos de terem seus filhos, de ter seu filho Isaque. Sob a direção do Senhor, o servo de Abraão também viajou uma longa distância para encontrar uma mulher sincera, justa, para ser esposa de Isaque. Jacó, filho de Isaque, trabalhou por muitos anos para se casar e estabelecer a sua própria família, que se tornou a casa de Israel. Vejam que são exemplos maravilhosos. Eu sempre acostumo falar para as pessoas que às vezes temos oportunidade no trabalho, na escola, das pessoas questionarem esses assuntos e quererem saber da gente como deve agir. Irmãos, eu sempre acostumo dizer que igreja apostólica é lugar de gente feliz. Igreja apostólica é lugar de gente corajosa. Devemos ser corajosos, não ter medo de nada. Ter cuidado sim, mas ter medo não. Por quê? Porque nós contamos com uma proteção celestial, com uma proteção dos céus. Jesus, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, eles estão conosco, estão nos ajudando a educar em nossos filhos, mas para isso é preciso ser humilde, para isso é preciso ter amor sincero, é pedir a Maria Santíssima a maneira correta que deve agir para com o filho. A mensagem desta reunião, ela tem um título que fala: a missão da Igreja Apostólica na formação da família. A Igreja Apostólica é formada por famílias, as quais, em honra ao nome de famílias apostólicas, precisam ser consagradas, santificadas e leais, praticantes da doutrina e disciplina que regem a boa moral, a boa conduta dos filhos e filhas de Deus, a fim de que esta igreja seja forte e vitoriosa na sua jornada na terra, até que alcance a grande vitória final. A missão da igreja é doutrinar, moralizar os seus adeptos, ou seja, o seu povo, a fim de que esses vivam de maneira justa, honrada e disciplinada, para que sejam a luz do mundo e para que, através de um proceder honesto e fiel aos princípios doutrinários desta igreja,
muitas almas sejam salvas pelo bom exemplo de cada apostólico e apostólica. No lar e na família é preciso haver amor, bondade, humildade e bom entendimento entre os pais e os filhos, sem contendas, sem desavenças, para que a boa convivência seja um incentivo de fé e o lar seja um refúgio seguro diante das tristezas deste mundo. Realmente, irmãos, nós vemos por aí quantas famílias decepcionadas, quanta tristeza naqueles corações, porque não tiveram um alicerce firme. Criaram seus filhos ali, vendo os pais, muitas das vezes, brigarem, xingarem uns aos outros, com vícios, e depois, chega uma certa idade, os pais não conseguem controlar mais. E aí, tanta decepção, tanta tristeza em muitos lares que nós vemos por aí. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre recomendaram aos casais, para ter um lar feliz e abençoado, precisam, em primeiro lugar, cultivar em seus corações o amor um pelo outro e, em segundo lugar, que se respeitem mutualmente, pois, agindo assim, saberão ser humildes, bondosos, caridosos, pacientes e misericordiosos a cada dia de sua vida em comum. Também aconselhavam a não dar lugar a suspeitas infundadas e a pensamentos inconvenientes que induzem a separação do casal, mas sempre colocar em prática os ensinos doutrinários e de boa conduta que aprendem nesta igreja, na prática efetiva do lidar cotidiano, uma vez que esses ensinos indicam a regra do bom viver, da educação, do respeito, do amor a Deus e ensinam a seguir o exemplo de vida de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Irmãos, um casal apostólico, ele nunca deve colocar as dificuldades da vida em pensamentos errados. Às vezes um casal, quando passa por uma dificuldade, e uma das maiores dificuldades que o mundo enfrenta nos dias de hoje, é na parte financeira. Às vezes as coisas não estão indo muito bem, fica desempregado, e a primeira coisa que muitas das vezes surge na cabeça, na mente de um casal, é a separação. Às vezes os trabalhos que os filhos dão, as pessoas não suportam o sofrimento, as coisas que acontecem, e a primeira coisa que pensam é em separar. Isto lá no mundo. E na igreja? Tem que haver mais amor. Não devem pensar numa situação dessa, de separarem, dos filhos ficarem com a mãe ou com o pai, porque eles vão sentir saudade daquele lar. E é preciso haver amor. É preciso enfrentar as dificuldades com muita fé e ter em seu coração o firme pensamento que não existe nada maior do que o poder desses santos poderosos. E se clamarmos com fé, todas as dificuldades serão vencidas e teremos ali um lar cheio das bênçãos desses santos poderosos. Sejam pacientes com seus filhos, não os maltratem, nem os abandonem por nada deste mundo. Uma criança, um jovem ou uma jovem necessitam do carinho, do afeto, do amor e dos sábios conselhos dos seus pais. A criança deve ser ensinada desde pequena a praticar bons costumes,
a respeitar todas as pessoas, sem distinção entre elas, a serem educadas no trato social com todos, a se portarem bem e com reverência na igreja e durante as reuniões, a se manter acomodadas em seu lugar, sem movimentações desnecessárias, nem brincadeiras, a prestar atenção nos hinos, na mensagem do pastor, e não fazerem uso de aparelho celular na hora da reunião. E os pais não devem trazer brinquedos para suas crianças em nossas reuniões, pois podem tirar a atenção de outras crianças e de nossos irmãos as mensagens do pastor. Os pais precisam ensinar os seus filhos e filhas que a igreja é um lugar sagrado, dedicado a prestar adoração a Deus, o nosso Pai, e aos seus santos, e também ensiná-los como proceder de maneira justa e sábia no viver cotidiano e no trato com o seu semelhante. Ensinam que, na escola, precisam respeitar os professores e os demais profissionais de ensino, que brincadeiras e conversas durante as aulas não são convenientes e que se esforcem para aprender os conteúdos das matérias, a fim que estejam preparadas para um bom futuro na vida. Irmãos, às vezes as crianças na escola, porque no ambiente escolar tem ali várias crianças, as nossas foram ensinadas como se proceder. As nossas crianças são inteligentes, elas sabem o que podem fazer e o que não podem fazer. Quais são as regras disciplinares de nossa igreja? Mas às vezes acontece que um filho na escola, às vezes brigam, às vezes uma outra criança maltrata, às vezes bate. E o que tem acontecido? Às vezes as mães, ao ver o que o filho fala, não procura saber o que aconteceu. E no outro dia vai lá na escola, quer saber quem bateu no filho, quer saber com a diretora ou com a professora o que aconteceu, e muitas das vezes forma ali uma contenda muito grande. Será que isto é um exemplo para o seu filho? Com certeza não. Precisam saber, tomar conhecimento, mas com sabedoria, e educar os seus filhos, para que sejam exemplos de apostólico, onde quer que estejam. Não só na escola, não só na igreja, e não só em casa, mas em todos os lugares. Ter um proceder de um apostólico fiel, obedientes aos ensinamentos da Santa Vó Rosa, de Jesus e do Santo Irmão Aldo. Lembrem-se, irmãos e irmãs, de que uma criança depende muito do exemplo dos adultos, principalmente dos pais, para que tenham uma boa educação, cresça no temor do Senhor nosso Deus e tenha fé na doutrina e pratique a disciplina como regra de boa conduta e de boa moral. As crianças são muito observadoras e sábias, no entanto, precisam de um apoio educacional dos pais e da igreja, ou seja, de um exemplo sólido de felicidade e obediência, para se firmarem na fé e se tornarem pessoas de bem, bondosas, caridosas, obedientes às leis de Deus e de nossa igreja, Igreja Apostólica. Desejando o bem e a paz e a felicidade dos lares, o Santo Irmão Aldo muito aconselhou os filhos e filhas a serem obedientes a seus pais, a terem um profundo respeito e consideração por eles e aceitarem seus conselhos e correção, visto que estes são dedicados ao seu próprio bem e têm o objetivo de preservar sua honra e dignidade.
Filhos ou filhas obedientes são muito abençoados por Deus o Pai, por nosso Senhor Jesus, por Maria Santíssima, pela nossa querida e santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Alto. Inclusive, porque se trata do cumprimento do mandamento divino: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Creiam, estimados irmãos, que os conselhos desses santos de Deus nos vieram dos céus e que são direcionados a todas as pessoas, de todas as idades, em todas as ocasiões e circunstâncias do viver terreno. Sigam esses sábios ensinamentos, para que o seu lar seja consagrado, feliz e muito abençoado. Portanto, meus prezados e estimados irmãos, vamos fazer um exame de consciência. Se durante todo este ano, se nós fizemos de acordo com as regras disciplinares de nossa igreja, podemos afirmar mais com as regras de Jesus, porque tudo que nós aprendemos aqui não foi criada por mentes humanas, mas veio dos céus. Foi Jesus quem dizia a Santa Vó Rosa, era a nossa querida e santa avó que falava com o Santo Irmão Aldo, e assim eles nos ensinaram. Se fizeram tudo certinho, agradeça a Deus, peça mais sabedoria, para que neste novo ano que se aproxima, sejam felizes e que possam agir desta forma corretamente. Mas se nós fizermos um exame de consciência e notarmos que algo nós não fizemos de acordo, vamos pedir sabedoria, vamos pedir perdão, porque esses santos de Deus estão aqui para ajuntar, para ajudar e não para esparramar. Estão aqui para fortalecer a nossa fé. E se nós pedirmos perdão pelos atos errados que muitas das vezes cometem, que esses santos de Deus possam lhes dar um perdão e a nova oportunidade deste novo ano de sermos felizes, de agirmos da maneira correta e sermos grandemente abençoados e felizes. Portanto, essas eram as palavras que eu tinha a dizer nesta oportunidade. Na sequência, ouviremos um solo que traz o título Na Aldeia de Belém. Após o solo, nós teremos a oportunidade de ouvir o nosso irmão pastor na segunda parte desta reunião.
Amados irmãos e irmãs, irei ministrar esta segunda parte desta reunião matutina. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor, com a paz de nosso Deus, o nosso Pai, de Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso profeta Santo Irmão Aldo. E que esta mesma paz, amados irmãos, possa permanecer em vossos corações. Amados irmãos, o tema da mensagem desta oportunidade retrata-se da união e fofoca. A união constrói, a fofoca destrói. Eu irei fazer a leitura desta mensagem e ao final da mesma, iremos refletir sobre ela. Somos o povo de Deus, devemos sempre ser unidos, pois nós somos do Consolador e não podemos ser vencidos. Assim começa a letra de um dos nossos hinos. De uma forma simples, podemos dizer que união é a soma de esforços com o mesmo objetivo e uma mesma direção, com a mesma finalidade. Por sua vez, as fofocas, os comentários inconvenientes e maldosos caminham em sentido contrário a uma prática que, ao invés de construir, somente destrói. Portanto, não podemos ser vencidos por esse costume que tanto mal traz, tanto a quem o pratica, quanto aos que são por ele atingidos. Infelizmente, no mundo em que vivemos, há fofocas, mentiras, calúnias, injúrias. E tudo isso desagrada a Deus e aos seus santos, porque isto não pertence ao reino dos céus. No entanto, esta igreja apostólica é o reino dos céus nesta terra, e não pode, de maneira alguma, haver esses sentimentos, tanto nos membros da igreja, como nos obreiros, no trabalho dos corais e orquestras, onde os irmãos e irmãs se reúnem para glorificar e louvar a Deus. É preciso haver união para que nossos santos possam receber a adoração que lhes é dirigida. Ainda mais pelo fato de ser um local sagrado. Precisamos concentrar nossos esforços em respeitar esses santos e para criar um ambiente saudável para todos os participantes. Lembrem-se do que Jesus disse. Jesus disse, e São Mateus registrou, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Por essas palavras, entendemos que em nossas reuniões, em todos os nossos sacramentos e nos ensaios dos nossos corais, Jesus estará presente com seus santos e anjos entre nós. Mas, na condição de todos participarem dos trabalhos verdadeiramente unidos, com o mesmo propósito de servir e amar, e nunca com comentários desnecessários e fofocas que quebram a harmonia do ambiente sagrado. Ainda sobre este assunto, lembramos o que foi ensinado pelo nosso santo irmão Aldo.
quando esteve fisicamente entre nós. Está havendo muitos comentários a respeito da vida alheia, e isso tem me entristecido, uma vez que a Santa Vó Rosa não está contente com tais comentários. Por isso, como sei que todos os irmãos têm a intenção de agradar a Deus e a Santa Vó Rosa, peço que se esforcem para viver em santificação. Sejam bondosos, tenham amor para com o seu próximo. Caso não se trate de ofensa grave ou desobediência à doutrina, precisam saber perdoar por si só. Mas, se tratando de um pecado mais grave, que venha escandalizar a igreja, devem escrever, comunicando o fato, sem aumentar ou diminuir para a direção. Porém, não façam fofocas ou comentários infundados sobre a vida alheia e serão grandemente abençoados por nosso Deus e pelo Consolador. Outro belo ensinamento sobre a inconveniência das fofocas é o que está em Salmos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecer significa zombar, ridicularizar, debochar. Essas práticas somente causam desunião, divisões e tristezas. A bem-aventurança prometida neste salmo significa um ministério cheio de bênçãos, porque o pastor, os obreiros, o regente, corista ou músico, e mesmo os nossos membros consagrados e obedientes, terão a sua adoração e o seu louvor aceito no reino dos céus. E como recompensa, uma vida coberta pelo manto divino, protetor de nosso Deus e dos seus santos. Então, amados irmãos e irmãs, como puderam entender o recado dos céus? Esta mensagem maravilhosa que vem para nós nessa oportunidade. Somos o povo do Consolador. Somos o povo de Deus aqui na face da terra. Por isso, amados irmãos, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, não agrada daqueles que são fofoqueiros. Tem uma frase que diz assim, amados irmãos: cuidados com os fofoqueiros, que fala dos outros para você. E se ele fala dos outros para você, também fala de você para os outros. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoas. Mas, amados irmãos e irmãs, no meio do povo apostólico, eu tenho certeza que aqui está o poder de Deus, da Santa Vó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo, para que, se nós precisarmos de uma orientação espiritual, para que possamos entendermos ainda mais sobre esta situação, sobre as fofocas, é só nós orarmos e pedir para que este Santo Deus possa dar para nós, amados irmãos, discernimento e sabedoria. Porque a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre pediu para nós apostólicos a união. E a união, amados irmãos, é a soma. Então nós devemos somar, não dividir. E a fofoca
realmente, amados irmãos, divide o ser humano e não agrada a Deus, principalmente, amados irmãos, para nós apostólicos. E nós temos mensagem que vem direto dos céus, de encontro com nós. E assim, amados irmãos, devemos proceder, porque nós sabemos, amados irmãos, que até as mensagens nas redes sociais, temos que tomarmos cuidado em compartilhar. Porque se nós compartilharmos com essas mensagens infundadas, e nós não temos certeza sobre elas, estamos cometendo a fofoca. E também, amados irmãos, sabemos que é crime. Isso também é crime. E para Deus, o nosso Pai, nada agrada dessas situações em relação às fofocas. Por isso que nós temos que entender, amados irmãos, que para nós sermos bem-sucedidos em nossa vida, espiritualmente falando, temos que agradar ao nosso Deus, ao nosso Pai, a Santa Vó Rosa e o nosso profeta Santo Irmão Aldo. E em relação a esta mensagem que trata sobre a fofoca, nós, amados irmãos, temos que realmente tomarmos cuidado. Porque muitas das vezes, amados irmãos e irmãs, se reúnem 2, 3 ou mais pessoas para saber o que está se tratando naquele momento, falando de quem naquele momento, para poder ouvir e passar para outras pessoas. Amados irmãos, se não pertence a nós, então não temos nem necessidade de tomarmos conhecimento sobre aquele assunto. É melhor evitar. Por que evitar? Para nós não corrermos o risco da prática do pecado. Se for para somar, ok. Mas se for para continuar falando sobre a vida alheia, destruindo corações, destruindo lares, inimizades, é melhor que nós deixamos para trás e não participemos, amados irmãos, desse tipo de pessoas. Amizade, amados irmãos, nós temos que termos com as pessoas. Mas nós temos que entender o que é bom para nós apostólicos e o que não é bom. Ensinamento nós temos. Basta colocar em prática. Amados irmãos, como exemplo sobre fofocas, e como exemplo sobre união também, eu quero dizer sobre o nosso profeta Santo Irmão Aldo. Ele foi injuriado, ele foi injustiçado. Quantas fofocas fizeram contra o nosso profeta? Mas ele, santo de Deus, santo que estava presente entre nós aqui, em seu corpo físico, e hoje se encontra em espírito e verdade, quanto ele sofreu. Mas ele perdoou os fofoqueiros. E nós, amados irmãos, também por si só, temos que perdoar. Para que possamos viver em paz. Para que possamos, amados irmãos, viver em união. E nós temos que estar bem com nós mesmos, não é verdade? Porque se nós não estivermos bem com nós, como que nós vamos ter a paz de Jesus Cristo em nossos corações? Então devemos refletir sobre tudo isso. Se nós quisermos viver em paz com Deus, com Jesus, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, devemos estar em paz com nós mesmos e em paz com nossos irmãos. E não é só nossos irmãos da fé, é em nossos lares também. É no local onde nós trabalhamos, nossos amigos de trabalho, para que possamos ter aquilo que está lá no céu, prometido pelo nosso Pai, prometido por Jesus, que é o nosso galardão. Nós temos que ser humildes, sabermos perdoar, porque ofensa, amados irmãos, pode aparecer. Às vezes por coisas minúsculas, as pessoas não pedem perdão.
Mas devemos, amados irmãos, ser humilde com nossos irmãos e pedir perdão se ofendeu. E pedir perdão também para a Santa Avó Rosa, o nosso Santo Irmão Aldo, para que possamos viver e termos uma vida tranquila e abençoada, enquanto nós estivermos vivendo aqui nesta terra. Por isso, amados irmãos, nós, como conhecedores da doutrina e disciplina desta igreja apostólica, devemos agir dessa forma. E o irmão Aldo disse, nós somos uma família só, não é verdade? Nós somos uma família só. Então, por que não vamos ser unidos? Se o irmão Aldo disse, amados irmãos, que nós somos uma família só, então vamos dizer amém, irmão Aldo. E vamos nos unirmos a cada dia mais. Unirmos com a nossa família, unirmos com o povo apostólico, ter mais fé, perseverança, para que possamos, amados irmãos, ser bem-sucedido e bem-aventurado no reino dos céus. Aqui, amados irmãos, também é onde disse que escarnecer significa zombar, ridicularizar, debochar. Nós, jamais, amados irmãos, devemos debochar de alguém. E não é só dos nossos irmãos da fé, de outros, ou de pessoas que passam por nós na rua. Muitas das vezes, amados irmãos, daquelas pessoas que estão lá, caído na calçada, às vezes com problema de saúde, às vezes porque está embriagado, e passa por ali, às vezes até chuta o pé daquela pessoa, zomba daquela pessoa. Isso é maldade, amados irmãos. Isso é maldade no coração. E é o que a Santa Avó Rosa nos ensina, não ter maldade em nossos corações, para que possamos praticarmos somente o bem e não causar divisões e nem tristezas. Por isso, amados irmãos, bem-aventurado aqueles que colocam em prática tudo aquilo que aprende do Consolador, a Santa Avó Rosa, o nosso profeta Santo Irmão Aldo. Então, são essas palavras que eu deixo em vossos corações. Iremos ouvir o hino pelo conjunto coral, que tem o título Nosso Deus, Nosso Rei, Nosso Amor. Um dia o céu em luz resplandeceu, pois lá no céu apareceu uma grande estrela que o mundo jamais conheceu. Chegou tão grande esperança, pois nasceu uma criança cheia de luz, e o seu nome é Jesus.
nosso Deus, nosso Rei, nosso amor. Esta criança, Jesus de Nazaré, mostrou a paz e a confiança, ensinando aos homens o amor e a fé, salvando grandes multidões, libertando corações. Sua luz é o caminho que ao céu nos conduz. Nosso Deus, nosso Rei, nosso amor. E hoje brilha mais a sua luz, pois juntamente com Jesus está o Consolador, enviado por Deus Criador. E neste dia natalício de Jesus, com grande amor e alegria, glorificamos nossa Mãe, Virgem Maria. Nosso Deus, nosso Rei, nosso amor. Agradeço, em nome do nosso profeta Santo Irmão Aldo, pela reverência dos nossos irmãos, pelo trabalho, pela apresentação e por estar aqui nesta santa reunião. Agradeço em nome do Deus, nosso Pai,
pela vossa reverência. Iremos finalizar, amados irmãos, esta santa reunião com a oração e convido aqueles que assim puderem colocar-se em pé para que possamos finalizarmos com a oração. E assim, amados irmãos e irmãs, todos em sentido de oração, oremos. Santíssimo e eterno Deus Pai, chegamos ao termo desta santa reunião. Queremos neste momento te agradecer, ó Pai. Agradecer por esta única oportunidade que temos. Agradecer ao Senhor nosso Deus. Também agradecer ao nosso Divino Mestre, Senhor Jesus, a Santa Vó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo. E para este pedido de oração, que está nessa caixa de pedido de oração, eu peço à Senhora Santa Vó Rosa e o Senhor profeta Santo Irmão Aldo, que conceda a eles aquilo que eles estão pedindo, estão precisando. Conceda, Pai, as tuas bênçãos, a tua graça e a tua proteção. Amados irmãos, recebam a bênção do nosso profeta Santo Irmão Aldo. Recebam as bênçãos do Consolador, a Santa Vó Rosa. E assim sendo, finalizo esta santa reunião em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém.